Dramaturgia do olhar é um ensaio sobre a experiência do olhar em suas várias linguagens artísticas e seus processos criativos. Híbrida na sua contemporaneidade, a dramaturgia empresta formas e conteúdos das mais diversas áreas, amplia e expande suas especificidades, interagindo com as camadas criativas em suas etapas. Sendo assim, não Sendo pertence a assim, um código, não pertence a um transgride código, e atravessa os tempos e transgride e espaços de cada atravessa os criação. tempos e espaços de cada criação. Intui, ultrapassa, agrega, soma, assim como o olhar tem pensamento, memória e antepassado. O olhar vê o futuro na imensidão de sua capacidade de interpretar o visível e o invisível. Desde criança que eu tenho essa inquietação e essa vontade de criar coisas, né. Acho que não é como eu gosto de contar, eu gosto de contar histórias, né. Vou lançar mão das minhas ferramentas para poder contar essa história. E são histórias muito pouco lineares, assim, acho que tem essa coisa meio barroca também, que acaba fazendo parte do resultado do meu trabalho. O fato de uma certa inquietação, assim, com o número de informações que a gente recebe o tempo todo por todas as mídias, né, eu acabo tentando sintetizar isso numa única imagem, né. Então por isso que eu acho que o meu trabalho tem todas essas camadas que ele traz, eu acho que é um pouco isso, assim, de tentar trazer todas as informações para uma única imagem. Tentar contar várias histórias dentro de uma história só. O meu processo, assim, é pensar e resolver ideias, né? Mas a fotografia foi meio que uma descoberta, assim, foi o lugar que eu me senti bastante à vontade para me expressar. Que eu sei que essa imagem possa estar naquele lugar ali, mas eu não saio procurando uma imagem para poder construir uma narrativa. É quando eu começo a falar mais de mim, quando o meu trabalho se torna mais biográfico, mas ainda trabalhando com a comunidade dos Artures, que uma comunidade quilombola, né, que eu frequento ali durante uns 3 anos, e fazendo esse trabalho com os Artures, eu estava, de certa forma, falando de mim, claro, das minhas origens, né? E a partir daí eu não abandono mais esse tema. Dos últimos, que é o retrato falado, foi sobre a ausência de registro fotográfico do meu avô, que eu fiz essa série Retrato Falado. Você passa a vida escutando coisas sobre o avô, por exemplo, que eu não conheci, nem ele me conheceu. A avó também, eu não a conheci, ela também não me conheceu. Com a minha mãe, assim, quando eu visito a África pela primeira vez, eu já fui mais uma assim, eu começo a entender algumas coisas que é muito comum na minha família, né? Essa África toda, assim, cada lugar você acha, poxa, assim, a minha família tem isso na minha família, né? Se minha mãe tinha mania disso, ou aquela minha tia fazia isso e tal. E não só lá, assim, eu acho que em toda a comunidade negra no mundo, na diáspora, né? E por conta dessa série, eu acabei fazendo uma pesquisa mais a fundo, né, sobre a minha família, que você escuta. Então, assim, tem umas coisas que é muito comum entre a gente na diáspora, assim, no mundo, né? E essas coisas eu fico muito atento, acho que isso está no meu trabalho. Eu sou uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, eu estou sempre estudando, aprendendo. Talvez por isso eu tenha feito jornalismo, que me permite abordar, entrevistar, conhecer pessoas e me permite também enxergar pelos olhos dos outros, né? Que no meu caso é a fotografia. Eu parto de todos esses meus saberes que eu venho acumulando e trago os saberes que eu não estudei, mas que eu me aproprio também como história, porque acho que só sendo uma pessoa na sua interdisciplinariedade, né, ou com uma transdisciplinariedade, que eu consigo abarcar a multiplicidade de informações que a fotografia nos traz, que a imagem que eu estudo como uma teórica me traz. Eu olho para a foto,
né? Eu acho que fotos falam, eu acho que fotos pensam, e acho que não existe, né, como a Martine Joly falava, né, não existe uma interpretação uma única interpretação para a gente analisar uma imagem. Também não existe tentar adivinhar o que o fotógrafo quis dizer com isso, e muito menos como as pessoas vão receber aquilo, porque nós somos a soma dos nossos saberes. Acho que nós somos seres da imagem, e como várias pessoas já falaram, nós, seres humanos, somos seres da narrativa. Nós gostamos de contar história, nós sempre contamos histórias, nós vivemos num mundo de fabulações. No meu caso, eu analiso a fotografia dentro dessas narrativas, dentro dessa perspectiva fabular, né? Eu acho que toda imagem é uma ficção, toda imagem se permite a inúmeras interpretações, mas é claro que também não é assim tão aberto, né? E eu gosto também de analisar a imagem dentro do seu contexto sociohistórico. Eu não posso analisar uma imagem, e não vou nem longe, não vou nem no século XIX. Eu acho que existem imagens pré-pandemia e imagens pós-pandemia. Então, em 2 anos, o nosso olhar mudou muito, né? Durante 2 anos que a gente ficou trancafiado em casa, as nossas imagens elas ficaram mais intimistas, né? Nosso olhar, que era para fora, virou um olhar para dentro. E agora que a gente pode sair, o que eu estou vendo de fotógrafos flaneurs que têm o prazer, né, de passear na rua e de registrar a rua. Então, eu acho que o grande fato já não nos interessa mais, porque nós estamos fartos de grandes fatos, né? O que nos interessa agora é o olhar pequeno, do dia a dia, do cotidiano, né? Então, eu acho, usando o nome do trabalho de vocês, né, que a dramaturgia do olhar, ela mudou nisso, né? E em 2 anos foi incrível como eu já percebi mudanças no ato de fazer fotográfico, né? A gente é uma sociedade que fala demais, mas a gente não escuta ninguém. E eu acho que o que falta hoje também é a escuta, é a contemplação, é o tempo da calma. Eu acho que quando a gente olha para uma fotografia, ela traz em si inúmeras características que nós não percebemos, né? Mas a foto, ela está sempre dentro de um contexto. Ela é sempre elaborada para estar em algum lugar a pedido de alguém. E eu vejo a foto nesse contexto, né? Então, eu vou ver uma exposição, eu sei que eu estou indo numa exposição, eu tenho um olhar para essa exposição, né, que parte erroneamente de uma divisão que seria estética e política. Nisso eu gosto do Rancière, toda imagem é política. E quando a gente fala toda imagem é política, não significa militante, né? Mas toda imagem é uma mensagem que foi criada para me dizer algo. E esse diálogo se dá entre a imagem e o espectador, quem está olhando a imagem. Porque quando a gente fala em imagem, claro, a gente é sempre levado a pensar na imagem concretizada, mas a imagem mental ela é muito mais potente. E a imagem mental é de onde sai a criatividade para o fazer. Então, a imagem pensa porque ela entra em diálogo com quem a está vendo, se essa pessoa quiser. Eu gosto muito da neurociência porque eu acho que nós somos a junção de seres biológicos, mas de seres inseridos numa cultura. Eu não sou uma pessoa só cultural e muito menos uma pessoa só biológica, né? Então, a cultura acaba influenciando e o meu biológico acaba influenciando também. Como o cérebro cria e recria. Como a função imaginativa, que é do cérebro, mas também está inserida dentro da cultura. E se a gente vive numa cultura de cópias, né, cópia fiel é exatamente isso, porque a gente acredita mais na cópia do que nos originais. O meu olhar é construído pelo meu repertório.
A nossa sociedade ocidental, ela privilegiou o olho, mas você tem sociedades que privilegiam o cheiro. A nossa sociedade ocidental, que criou essa separação entre os corpos, né? E que a gente diz para a criança desde quando ela é pequena, né? Dedo não tem olho, mão para trás e olhe. Ela não consegue aprender se ela não tocar. Então, a gente se tornou nosso cérebro super poderoso porque nós criamos uma linguagem tão sofisticada que a gente vive de conceitos e abstrações. Só o ser humano imagina. E depois de uma determinada idade, onde o conceito lhe é ensinado. E me interessa pesquisar e investigar relações que são, né, transversais entre linguagens, né? Então, especialmente entre a dança, a performance, no núcleo cinematográfico de dança. A gente está flertando ali sempre com o cinema, e eu, como uma artista curiosa, eu estou sempre aqui me perguntando, né, fazendo perguntas. Então, acho que pensar o que é dramaturgia faz parte desse questionamento também, né? Dentre várias perguntas sobre imagem, sobre processo de tradução de uma imagem para o movimento, né? Como é que uma imagem pode virar movimento, e como é que a gente faz isso? Dramaturgia pode ser muitas coisas, assim como você falou, né? A tendência, de modo geral, é as pessoas relacionarem essa palavra, ou essa noção de dramaturgia com o teatro, mas sim, também existem dramaturgias de corpo, né? Corpo é uma coisa tão complexa, né? O pensar do corpo é uma coisa tão complexa, né? Que a gente não separa, né? Não dá mais para separar uma coisa da outra. E acho que vem de todas as experiências vividas, sem dúvida, desde o mover na barriga da mãe, né? Das experiências anteriores a mim, como é que esse contexto macro também atravessa o corpo e também, às vezes, acaba conduzindo também, né, essas dramaturgias. E nas últimas criações do Núcleo, eu e a Mari, a gente tem investigado bastante uma noção de corpo serial, por conta dessa persistência, desse lugar da persistência, desses vestígios de corpo, desses fragmentos de corpo que a gente vem puxando fios, né? E como esses fios eles se desenrolam, de como os processos eles vão e vêm, eles se somam, eles se desdobram, como a forma se sedimenta ou como ela se transfigura, né? E eu gosto bastante de pensar na forma como possibilidade de trânsito. E, para isso, a gente precisa arriscar. A gente precisa imaginar, precisa estar de corpo presente, em carne, né, para pensar, para imaginar, para agir nesse corpo, né, de modo a pesquisar o que é meio convulsionado, que é o corpo que tem uma identidade latino-americana, brasileira, que não se faz de uma única identidade, nem de um único pensamento, nem de um único corpo, né? É um corpo diverso, né? São corpos diversos. Nos interessa o atrito entre linguagens, da provocação do que um outro universo, uma outra linguagem, ou um outro corpo, ou o outro. Acho que nos interessa essa questão de sair de si e encontrar algo para além daquele campo conhecido, para além daquilo que é estável. Por isso, não linguagem pura, esse lugar de pureza, é até meio assustador quando eu penso nisso, né? Isso me leva para regimes autoritários, para, né, quanto mais impuro, nessa mistura de sagrado e profano. Adoro essas impurezas. E como artista, hoje eu tenho uma responsabilidade de pensar que é ser uma artista que trabalha com o corpo, que trabalha com a linguagem da dança, que
que trabalha nessa área da educação também, né? É uma responsabilidade muito grande, mas é um presente da vida poder estar em contato, né, da minha pele com a pele do mundo, com a pele do outro, e proporcionar experiências. Bom, porque eu sou filho adotivo, você sabe, né? Fui adotado por uma família de judeus comunistas. Então, assim, até ir para a rua é uma coisa que, enfim, me marca muito. Me dediquei muito a sexo, drogas e rock and roll. Aí eu fui fazer, né, ciências sociais, antropologia. Aí, quando você está fazendo, né, na época, ciências sociais, aí depois com uma concentração em antropologia, na época, aí eu me interessava já em audiovisual. Porque audiovisual, na época, era você fazer colagem com VHS, e mais áudio do que visual. Então, eu fazia desde programas de rádio até novelas radiofônicas sobre história política brasileira e tal. Não, aí eu descobri que tinha um mestrado chamado Multimeios, na Unicamp, no Instituto de Artes. Aí eu acabei juntando duas coisas, né? Que eu já trabalhava com violência, mas também com prisão, sabe? Eu falava, cara, como eu posso ser artista? Eu fiz instalação, Sesc Pompeia, Bienal do Mercosul. Tinha um olhar muito frágil, assim, no sentido... Eu não reparava as coisas, eu esqueço imagens, sabe? Quando surgiu a GNT, o canal GNT, que era um canal de documentários, né? Aí teve um grande debate, aí estava lá João Moreira Salles, estava... Até isso tem a ver com a construção do 33, porque eu caí numa mesa que falavam que, como seria um documentário moderno? Seria um documentário sem off. Eu saí de lá falando, vou pôr off. Assim, com certeza absoluta, sabe? Não, porque o documentário é uma área que todo mundo caga muita regra, né? Você tem, assim, a produção e a reflexão, o que é muito bacana a reflexão. Esse ponto de vista de criatividade e olhar, a videoarte foi incorporada por outras pessoas, né? Então, você tem, sei lá, Rosângela Renault, é maravilhosa, que usa fotografia, mas não fotografa. Mas isso me deu uma liberdade gigantesca, né? Meu primeiro curta, que é o Tereza, que é exatamente sobre prisão, eu manipulava a imagem, eu queria dizer, aí eu briguei com meu orientador, porque ele era de uma escola etnográfica, e eu falava, cara, a gente precisa assumir que tem um autor e que tem um olhar por trás. E aí é isso. O Jean-Claude Bernardet acha uma série de antagonismos completamente irrelevantes, né? Ficção ou documentário, olhar o conteúdo, que é uma das coisas que eu converso muito com os alunos, com tudo, que é a necessidade de você pensar, né? Principalmente quando a gente fala em documentário, ele é carregado pela questão do sobre, né? O documentário é sempre sobre né? O filme de ficção, às vezes, tem essa pergunta, mas não é sempre. Com relação ao filme de ficção, você se satisfaz, por exemplo, com um recorte de gênero. É um policial, é um suspense. No caso do documentário, a gente tem um peso gigantesco do sobre. O sobre é importante para fazer documentário. Mas na hora que você já entende o que sobre é esse, o que te interessa, ou, né, você vai fazer um filme, né, sei lá, sobre, por exemplo, sobre uma questão que não lhe agrade, sobre extrema-direita, por exemplo. No meu caso, não me agrada. Mas na hora que eu penso, é uma coisa assim, imediata. É um segundo depois, assim, que olhar. E como não só no sentido metodológico de abordagem, mas no sentido estético de olhar, né? Como olhar para essa determinada questão, que pode ou não ser polêmica, enfim. E eu tento muito diminuir esse gap, apesar do que, em alguns casos, eu começo a ter umas ideias preliminares, aí eu vou estudar o tema,
e aí eu proponho um trabalho. E aí vira uma mescla, enfim, uma lambança mesmo de forma e conteúdo, de olhar e conteúdo, que durante o processo você já não determina mais, ou não sabe mais o que é. Meu primeiro contato com a dança e com a arte foi através da minha mãe. Minha mãe trabalhou muitos anos na Secretaria da Cultura, na oficinas culturais. Alguma coisa já estava no meu sentimento, assim. Eu sentia uma coisa muito especial, assim, quando eu assistia o Balé da Cidade. Aí um dia o Sandro falou: ô Marco, você gostaria de fazer um teste? Eu falei, nossa, um teste? É para você atuar. Aí eu falei, nossa. Aí o meu coração veio na minha boca, né? Eu nunca tinha feito nada com dança. Esse dia seguinte mudou minha vida. Aí chegou um momento, depois de 5 anos juntos, eu falei, Sandro, eu, eu tomei uma decisão que eu quero conhecer mais o mundo da dança. Aí foi uma grande aventura que eu fiz, foi mais ou menos uns 2, 3 anos fazendo muitas oficinas com professores diferentes. Aí eu fui pro Nova Dança. O Nova Dança foi uma grande experiência da minha vida, na minha própria carreira, o contato, improvisação, me mostrou muitas possibilidades de fazer dança. Até que, em 2008, eu resolvi montar a minha própria companhia. Hoje, faz 13 anos, eu descobri uma forma de liberdade de expressão, uma forma de liberdade de eu poder criar o meu próprio projeto. Quando a gente está dirigindo, a gente tem muitas ideias durante o processo. E no começo, eu estava com uma ideia de trabalhar o palhaço. Eu posso chamar o Sandro para dar uma olhadinha no trabalho? E o Sandro falou, Marco, você conhece o trabalho, uma obra chamada O Idiota? Depois de 15, 16 anos, a gente voltou a trabalhar junto. Em 3 dias que eu estava indo, chegou a pandemia. Foi num momento muito radical do mundo, né? E a gente trabalhando em Dostoiévski durante a pandemia. Eu considero que a gente estava passando por 2 pandemias. Era uma pandemia do coronavírus e uma pandemia política. Além de tudo, ajudou essas 2 coisas ao mesmo tempo durante o processo de criação. Então, toda essa situação daquele momento ajudou o projeto, ajudou a minha dança, ajudou meu foco, ajudou o trabalho do próprio Idiota. Eu acho muito bonito essa ideia, né, da gente ir perdendo esses limites, né, das linguagens, porque também é uma forma da gente ir
integrando dentro da gente mesmo, né, essas coisas que, de repente, sei lá, se a gente pensar, né, na dança como um grande exercício das formas e dos movimentos, né, o teatro como um grande exercício das relações humanas, né? Então, e a música, né, como um trabalho sobre o tempo. Então, é bacana que, ao integrar isso, né, e ao misturando esses conceitos, a gente vai integrando também essas dimensões dentro da gente, né? A dimensão plástica, a dimensão humana, a dimensão sonora, e aí a gente vai se sentindo mais, eu digo, parece que a vida vai ganhando uma beleza maior, né? Parece que a gente também consegue ver, porque a vida não é separadinha, né? Assim, agora, então, eu acho que a arte vai se misturando um pouco mais na vida, né? Eu vejo com muita alegria, né, essas misturas, né? Como antes mesmo do teatro, a minha formação primeira era na dança, passei pelo circo, né? Então, quando eu cheguei no teatro, a minha ideia de dramaturgia já era apoiada em outro lugar, né? Ela era mais apoiada no movimento, né? Ela era mais apoiada no acontecimento, né? Do que na ideia mais tradicional que a gente vê no teatro, né? Do texto dramático, né? Que organiza isso. Então, e também a partir dessas ideias de uma dramaturgia do ator, né? Então já essa ideia de dramaturgia já foi escapando, né, do campo do texto. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando assim muito afeiçoado aos fundamentos, né? E se o fundamento, que eu penso assim, né, o fundamento da dramaturgia para mim é essa consciência de fluxo e de transformação. Então a gente começa a ver dramaturgia em tudo, né? E o que eu acho bonito assim é porque ela tem a grande matéria da dramaturgia é o tempo. E o tempo é a nossa grande, eu vou até chamar a nossa grande condenação, né? A gente está preso no tempo. A gente está mais preso no tempo do que está preso no espaço. E eu percebo, e eu tento trabalhar essa ideia de dramaturgia a partir dessa ideia de transformação. E o que faz as coisas transformarem é sempre um jogo de forças, né? Um jogo de forças muitas vezes contrárias, né? Então eu acho que se tem transformação, tem dramaturgia. E a dramaturgia é um pouco um exercício do olhar para a gente entender, né, essas transformações. Otelo foi quase uma das primeiras peças que eu dirigi, e eu lembro que foi meio que um exercício de ir procurando essas coisas, né? Por exemplo, o final da peça tinha uma narração de um assassinato do Gil Gomes, lembra? Aquele radialista antigo. O exercício inteiro da peça, que depois virou, né, o negócio do meu mestrado, era como trazer essa dramaturgia para o corpo, né? Então, no corpo, onde que a gente encontra o ciúme, onde a gente encontra a nobreza, onde a gente encontra a dúvida, como é que a gente transforma aquilo em movimento, quando a gente vai, né, mergulhando, né, para essas profundezas, né, que a gente vai saindo um pouco da visualidade, onde é que aquela obra ou aquilo que você, né, se é uma obra externa, aquilo que você quer expressar, né, reverbera no teu corpo, né? E aí eu acho que essa ideia de buscar os contrastes é legal, sei lá, se de repente é um tema... vou pegar bem esse exemplo, né, do ciúme, porque eu acho que todo mundo já sentiu. Então, a gente consegue localizar, né? E mesmo que, num primeiro momento, você passe por uma coisa quase que estereotipada, né? Ó, por exemplo, fazer assim uma brincadeira com vocês agora, que eu gosto dela. Experimenta agora olhar para o seu lado direito, né? Só gira a cabeça e olha para o seu lado direito. Né? Mudou aquilo que você vê e você volta. Né? Agora, olha para o seu lado direito com muito desdém. E volta. Olha para o seu lado direito cheia de ternura, embebida do jeito mais terno.
Não é diferente? Né? Então, é simples, é quase invisível, mas não é. Né? Então, eu acho que para trazer para o corpo, a imaginação tem que estar muito ligada. Né? Se você não imagina, né? E você não precisa imaginar, você precisa confiar. Eu sou devota da imaginação. Eu queria sempre dormir antes de estar com sono para poder imaginar. Eu lembro que fazia muito isso quando era pequena, ainda faço, né?